Buonasera! 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 Tudo Querida, bem? Como é que benvenuta! vocês... Grazie, muito obrigada. Tá dando certo aí? Eu não tô Não vendo. tá me vendo? Agora eu tô Ah, vendo. Agora eu tô vendo tudo. então, estamos aqui, tá Muito tudo bem. obrigada. Quero saudar os teus seguidores, as minhas seguidoras que estão aqui. Vão me falando se dá para ver certinho, porque... Olha, eu tô te vendo e te ouvindo perfeitamente. Pessoal, avisa aí, né? Porque ela tá muito longe, até que chega de lá da Itália até aqui o sinal. Até que dá esse sinal. Oi, minha querida, tudo bem? Maria Cecília tá ali. Olha que bom, gente. Então, está dando para ouvir bem, né, Denha? Tem tantos assuntos para a gente falar sobre Santo Hildegarda. É um assunto infinito esse. É verdade, Lilian, é verdade. Que coisa boa. Antes da gente começar, eu já falava com a Lilian, não, já vamos, a gente marca outra para falar sobre esses outros assuntos, aí não tem problema, porque eu separei tanta coisa para a gente falar, que ela falou, mas isso aí, só isso aí dava uma live inteira. Aí, não, então tá Já, bom, a gente marca outra para falar. verdade. Então tá bom, querida, quero te dar as boas-vindas, né? Seja muito bem-vinda a esse momento, a essa live. É muito bom podermos, enfim, conversarmos sobre esse assunto. Acredito que, assim como eu, muitas pessoas que num tempo recente, né, em curto período, estão tendo contato com Santo Hildegarda, assim como eu, quando eu comecei a ouvir sobre Santo Hildegarda, uns, deixa eu ver, uns 5, 6 anos atrás, em alguns momentos pode gerar assim, mas é santa da Igreja Católica? Os ensinamentos dela podem ser seguidos por nós católicos? Então são muitas dúvidas, né? E eu queria assim que você se apresentasse, depois já entra no assunto falando para nós um pouquinho de quem foi Santa Hildegarda, tá bom? Tá ótimo. Então, eu sou uma esposa e mãe, educadora, eu sou uma professora em casa como você, Ideia, e esses estudos também chegaram até mim porque um dos principais pilares do nosso homeschooling é o estudo da vida dos santos. E desde que eu mudei para a Itália 21 anos atrás, eu tinha recém-convertida, 3, 4 anos que eu era convertida quando eu cheguei na Itália, e para mim era tudo essa questão da vida dos santos, então eu fui estudando e entrando na vida dos santos mesmo como uma pedagogia, né? Pedagogia de Dom Bosco, então a gente foi estudando cada vez mais. E aí cheguei ao conhecimento de Santa Hildegarda, porque desde que meu filho nasceu, eu sempre tive essa ideia de ter os tratamentos naturais, de saber como me ocupar, cuidar da saúde dele também, não só da instrução, da educação, principalmente. Instrução e também da saúde, porque eu notava que tinha muita questão dos remédios, de você passa no médico, às vezes ele nem te fala, ele já te manda lá uma receita, toma 3 dias, se não der certo, você volta, aquelas coisas assim. Falei, como assim, né? Estamos cuidando de todo a questão da saúde da família, então a gente também tinha que ver por esse lado. E durante esse percurso de busca, eu acho que eu nem me apresentei direito, né? Eu tenho que voltar um pouquinho. Eu já vou entrando na Santa Hildegarda, já quero falar de Santa Hildegarda. A Lília não Ela precisa. é mais importante que eu. Bem mais importante. Bem mais importante. Então, mas isso para resumir, lógico, eu tenho todos os cursos, todas as formações, a parte de tradução para mim me facilitou muito, porque eu pude ir estudar sobre Santo Hildegarda em textos originais, em latim, e os textos em italiano, que são assim, ela aqui na Itália é conhecida há muito tempo, daí, por causa devido à música. A música, então, trouxe com que muitas pessoas conhecessem Santo Hildegarda, mesmo antes de Santo Hildegarda ser santa. Então, já tinha esse conhecimento aqui. E aí eu fui entrando nesses estudos ali com Santa Hildegarda, já usava dentro do possível, dentro dos estudos que eu conduzia, uma vida saudável, então assim, os remédios naturais, os chás, as ervas, porque a gente foi lembrando, fui buscando, trazendo aquilo que eu já tinha aprendido na minha casa, com minhas tias, com minhas avós, minha mãe também. E isso aí foi, mas esse era muito simples, e daí eu fui entendendo que de fato, a medicina, se a gente fala da medicina de Santa Hildegarda, ela é simples. O que é complexo é a teologia. E a teologia, a salvação da alma não pode caminhar longe da salvação do corpo. A salvação da alma caminha junto com a salvação do corpo. Salvação no sentido de estar com um físico bom para que você possa servir melhor a Nosso Senhor. Então, essa é a proposta oficial de Santa Hildegarda, conduzir a criatura ao Criador, sempre através de todos os caminhos que a gente encontra
na natureza. E Santo Edgarda, quem é? Quem foi Santo Edgarda? Então, Santo Edgarda, desde pequena, sabe que tem aquelas pessoas que são de fato escolhidas, selecionadas. Então, ela já tinha visões, desde pequena, 3 aninhos, 5 aninhos, são várias, da biografia dela, vários momentos tem essas escritos, né, que ela já tinha essa visão. Com 8 anos, como era a 10ª filha na época, tinha essa tradição de oferecer o 10º filho ao Nosso Senhor, ela foi entregue ao mosteiro, aos cuidados de uma outra jovem de 14 anos, a Judita, Juta ou Judita, não sei como é que está traduzido aí no português. Juta. Juta. E Juta cuidou dela como se fosse uma madrinha, uma professora, uma mentora. Uhum. E com 15 anos aproximadamente, Santo Edgarda fez os votos, se tornando uma freira, uma monja beneditina. E seguiu, e tem um pedaço da vida dela que praticamente ficou assim, meio sem informações, que foi do momento que ela pegou os votos até quando ela foi eleita abadesa, quando morreu Juta. Então, aquele período ali deu para entender que ela estudou, que ela tinha um cargo muito importante dentro do mosteiro. Ela conduzia provavelmente as irmãs na música, no canto, fazia as formações com as irmãs, porque muitas outras jovens se uniram a elas nesse mosteiro, que era um mosteiro feminino, mas junto com o mosteiro masculino, porque na época não tinha muito essa separação. Daí depois chegou o momento que ela recebeu em visão a ordem de deixar aquele mosteiro e seguir para o mosteiro que daí ela mesma fundou, com muita dificuldade, situações que ela possa ter passado na época, você pode imaginar. Porque justamente tinha a questão que essas moças que vinham estar ali e entrar na vida religiosa, muitas não vinham por um chamado vocacional, por um desejo ardente no coração. Tinha a parte política, vinha para não casar, para não morrer de parto, ou para conservar-se, poder estudar. Tinha quem queria só estudar, podia ter acesso ali na biblioteca. Então tem toda essa parte histórica também que a gente entra, que às vezes a gente romantiza tudo muito lindo, tal, como a questão das cartas de Santo Edgarda, como eram cartas públicas, cartas abertas, tudo aquilo que está escrito nas cartas, ela tinha consciência de que vinha a público, né? De que muitas pessoas leriam aquelas cartas. Então, palavra por palavra, era medida. Uhum. E eu, no início dos meus estudos, uns 5 anos atrás, eu falava, ai, que lindo, olha que palavra bonita que a santa escreveu aqui, oh, que coisa! E ficava entusiasmada, né? Coisa maravilhosa. Aí até eu ir entrando, participando nos grupos de estudo com pessoas que estão estudando Santo Edgarda há 30 anos, eu fui cair na realidade que, de fato, todas as palavras eram medidas inspiradas, lógico, por Deus e pelo Espírito Santo, mas com ação de que reflete em nós, hoje em dia, com ação que nos chama a repercorrer muitas vezes esse caminho que ela trilhou, né? Mesmo das dificuldades, das lutas, da obediência, do cair doente quando a gente não obedece. Tô doente por quê? Porque você é desobediente. E aí tem uma série de coisas que a gente vai trazendo para nossa vida e relacionando e ver que de fato é algo muito prático que nós podemos trazer no nosso dia a dia se a gente tirar um pouco o romance como eu tinha no início ali, coisa linda, é lindo, é lindo, tudo. E aí, e aí ela tinha essas visões, né? Então assim, ela fala dessa visão dessa luz forte, tão forte, que era a luz vivente. Então, o próprio Deus abria esse céu para ela e fazia ela ver todas essas coisas, as revelações, as cartas que ela trocou. Ela falava assim: uma nuvem que envolve o sol. Ela é própria um reflexo luminoso da luz de Deus. E é tão forte quando a gente vai fazendo as leituras, as palavras que ela usa, os textos que ela tratou. E foram muitos escritos. E esses escritos começaram. Você me para e pergunta que eu sou sanguínea, a pessoa fala, entendeu? Já notou. Pode Já deixar. notou. Vá seguindo, que eu, na hora que precisar, eu paro sim. Tá. E aí, ideia, ela foi, começou a escrever com 40, eu acho uma precisão assim incrível. 42 anos e 7 meses. Ela começou de fato a escrever, foi quando ela recebeu tipo um aval, porque ela se correspondia com São Bernardo de Claraval, que era uma correspondência lindíssima, riquíssima, as palavras como ela se refere a ele, a obediência, a humildade com que ela se coloca, né? E ele, como pai, responde a ela e diz que de fato é a inspiração do Espírito Santo que ela tem que desenvolver. Depois conseguiu que essas cartas fossem lidas de Papa Eugênio III lá no Sínodo em Treveri, em modo que deu essa abertura para ela, para que todo esse plano de Deus se cumprisse na vida dela e continua se cumprindo até hoje, porque todo esse tempo engavetada e vim fora num momento assim tão
particular, né, da nossa realidade aqui. E a gente sabe, Lilian, que Santa Hildegarda, ela não era médica, ela não teve uma formação na ciência da medicina, né? Tudo que ela recebeu, e até em questão de medicina, os escritos dela, os ensinamentos dela foram rejeitados por muitos séculos, né? Mas eles foram muito aprovados e usados como ciência botânica, né, na Idade Média, como a ciência dos estudos dos elementos da natureza, isso sim, foram um dos principais escritos a respeito destes estudos de ciências na Idade Média, os escritos de Santa Hildegarda, mas na área da medicina não, porque ela não tinha a formação, né? Mas Deus dava para ela estas revelações. E que começaram bem cedo, né, Lilian? Desde criança ela já tinha as revelações, desde saber a cor de um bezerrinho que ainda nem tinha nascido. Como é que ia ser aquele bezerrinho que ainda estava na barriga da vaca e que ninguém nem sabia que a vaca estava prenha? Então, assim, ela já tinha revelações a respeito dos elementos da natureza, do que acontecia ao seu lugar. Como a Lilian falou, daqueles seres escolhidas desde o berço, desde o ventre, né? Mas e aí de que forma, Lilian, que hoje estas questões que nós podemos usar na linha da medicina, né? Nós temos a medicina moderna e nós temos esta medicina que vai mais para uma linha natural e que muitos de nós estamos buscando para tentarmos ser os protagonistas da nossa saúde, tentarmos nos conhecer melhor, tentarmos lidar com certas situações do nosso cotidiano, um resfriado, uma gripe, uma rinite, uma alergia, de forma mais natural, sem precisar recorrer aos alopáticos, sem muitas vezes intoxicar o nosso organismo com tanta química. De que forma que isso veio à tona de novo? Você sabe explicar para nós quando foi que esses escritos de Santa Hildegarda vieram de novo? E em que se baseia a medicina de Santa Hildegarda? Então, essa questão da medicina, a medicina que Santa Hildegarda usava e aplicava no mosteiro é essa medicina ancestral, medieval, que vem lá de Hipócrates, Galeno, toda aquela parte ali dessa formação dos quatro humores. Então, é em cima disso que ela basava todos os ensinamentos e as operações que ela fazia lá no mosteiro. Porque o mosteiro era o primeiro hospital, o peregrino passando doente, necessitado, recorria ali ao mosteiro e todos os mosteiros tinham um monge que era designado próprio a curar aos doentes que ali se chegavam. A medicina moderna, até na live com a doutora Ju, que nós tivemos sábado passado, ela diz, existe há 150 anos a medicina que nós utilizamos hoje em dia, da qual nós dependemos, entre aspas, né, que ainda está ali muito fixo. Do mesmo jeito que existe o médico integrativo, com a doutora Ju, que você sabe que tem a pessoa de uma humanidade, que ela tem essa visão de que o corpo tem que se salvar, mas a alma também tem que se salvar, que esses dois estão ali paralelos. Uhum. Eu sonho um dia, eu rezo todos os dias para que um dia que a gente possa fazer uma consulta no médico, o médico prescreva lá, rezar um Pai Nosso, rezar uma Ave Maria, rezar o Santo Anjo, tomar 3 Buscar a comprimidos, tomar esse confissão. cara, fazer a confissão, ir na missa todo santo domingo, entende? Eu falei, meu Deus, o dia que um médico fazer uma receita dessa, e daí ele dá tudo que ele tem que dar também, aí vai ser assim, o máximo, o máximo. Quem sabe, nós temos esperança que possa acontecer. Enquanto isso não acontece, a gente tem médicos, assim, que, por exemplo, lá no meu estado, no Paraná, aconteceu esses dias que uma médica estava diagnosticando pessoas com tumor sem que a pessoa tivesse câncer. E foram várias pessoas que passaram por uma situação assim. Falei, meu Deus, um profissional. Então, tem esses dois tipos de profissionais. Por isso que nós temos que ter esse discernimento. Com essa ajuda de Santa Hildegarda, daí a gente consegue avaliar, nós como mães, mulheres, formadoras, ou pai, ou quem, né, tem ali um cargo de responsabilidade, um professor, um catequista, de falar, ué, mas será que eu preciso disso tudo mesmo para essa situação? Mas essa gripe não é porque eu comi 3 quilos de sorvete a semana passada? Será? E aí você vai se fazendo essas perguntas e com o auxílio desses remédios de Santo Hildegarda, da natureza, desse próprio entendimento, discernimento, a gente entende que nós temos que saber, em primeiro lugar, melhor do que ninguém da nossa saúde. E que nós não podemos ser ingênuos que a grande indústria, digamos assim, esteja ali torcendo pela nossa saúde. Entende? Então, até a doutora Gil falou para as pessoas que estavam na live no dia, dá uma olhada na sua cidade, quantas farmácias você tem em volta de você. Você acha que elas estão preocupadas com o quê?
que você fique saudável ou que Uhum. você caia logo doente, já passe lá fazer uma comprinha daquelas boas. Então, é toda uma questão de raciocínio. Ela falou, inclusive, que todas as grandes pesquisas, né, são bancadas pela grande indústria. Então, assim, como assim aquilo ali pode ser bom para mim se foi aprovado, né? Então, tem esse tipo de situação que nós, caminhando com o Santo de Garda, com os santos da igreja, mesmo pedindo tanto discernimento com as virtudes, a gente vai entendendo que de fato tem alguma coisa por trás que não é de Deus, que chega a ser diabólico, porque Uhum. algumas situações que querem fazer com a nossa saúde, com os nossos filhos, transformações, daí a gente pode falar de gênero, uma situação terrível que tem por trás. Isso tudo está por trás, de fato, dessas coisas aqui, daí. Então tem todo o financiamento, tem todos os médicos que são a favor, tem professores que são a favor, e isso tudo vai movendo coisa, vai transformando, vai modificando o DNA dos nossos filhos. Os nossos DNA são coisas que a gente tem que, de fato, evitar. Então, todo e qualquer tipo de contaminação, além da espiritual, mas a contaminação também alimentar, de remédios, de outras coisas, que, né, a gente sabe que precisamos estar atentas. Aí você falou a sanguínea, né? Você falou dos humores, Sanguínea? Julia. Falei dos rumores. Os humores, Então, e e aí, aí? os, Explica um os pouquinho aí para humores. nós. O Então, que são os humores? os humores são as características de cada pessoa. A gente pode falar daquele tema que você entende melhor do que ninguém, que são os temperamentos. Os Uhum. temperamentos, então, são as características, a pessoa fria, a pessoa quente, o seco e o úmido. Em base a esses humores, Santo de Garda, ela fala, inclusive, que os remédios, cada um desses tem, olha aqui os livros, eles têm essas características. Entende? Então, se a pessoa é de uma característica quente, então lá o colérico, ele pode utilizar algo que tem uma característica contrária que vai equilibrar, de fato, o temperamento dele. Ou que Uhum. ele tem um tipo de tratamento a ser levado em consideração do que não uma outra pessoa. Por exemplo, ele vai ter mais problemas de, sei lá, estômago, por crises de raiva, estouradão, essas coisas Uhum. assim. E vai utilizar daí alguns remédios que trazem um pouco mais de calma e tranquilidade, E é o muito melancólico. interessante porque ela identifica isso, digamos, no paciente, na pessoa, para tratá-la, mas também em cada elemento da natureza. No livro Física, por exemplo, quando ela descreve os elementos, em cada um ela diz se é quente e seco, se é frio e úmido, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ela fala emberiza. O emberiza é quente e gosta de voar no ar puro. A alvéola é fria, é do ar das águas espumosas. O estorninho é quente e tímido. Ela vai dando também essas características que se aplicam aos nossos temperamentos para os elementos da natureza, né? Para assim poder aplicar a cada paciente de acordo com os seus humores, os seus líquidos, né? Os seus fluidos corporais, né? E Então é aí eu muito entro, interessante. Falha, sabe Mar. que lembra a parte que nós, uma fase que acho que todo mundo ali, educadoras, as mães, os professores, passaram em busca dos livros vivos. Sim. Essas indicações de Santo Edgardo são indicações vivas. Os remédios precisam ser vivos. A gente não pode se entupir de pó, de caixinha, de coisinha, porque aquilo o corpo não reconhece, porque não é vivo. Aquilo ali é morto. Então, assim, mesma coisa quando a gente precisa. Livro vivo. Quando eu comecei a entender, eu falei, gente, isso aqui é tudo, porque ela considera tudo das indicações que ela fez como vivo, né? Em Uhum. comparação com o livro. Não, Então, são vivos. exatamente. Assim, o nosso organismo ele é vivo, e eu tô, né, nessa questão de Santa Hildegarda, mas também nas dietas, né, fazendo muitos fermentados aqui em casa. E os fermentados, eles são alimentos vivos, por quê? Porque eles desenvolvem ali micro-organismos, as boas bactérias, que a gente manda elas vivinhas para dentro do nosso organismo para povoar de boas bactérias o nosso intestino. Então, alimentos vivos, né? O leite cru, como a gente usa na dieta GAPS, por exemplo, essas coisas que não passam pela industrialização e, portanto, chegam até nós já mortas, sem vida, sem nutrientes vivos para nos alimentar de verdade, nos nutrir como a gente precisa, né? Então, tudo a gente vai ver que está tudo interligado, né? Ela busca essa medicina ancestral também, quando a gente vai ver uma alimentação ancestral também vai buscar organismos vivos para a nossa alimentação, então tudo está interligado. Isso que a gente foi se habituando a coisas muito engessadas, coisas muito embaladas, muito artificiais, né? Desde a nossa vida,
né? Já não se bota mais o pé no chão, não se toma um banho de chuva, não se tem esse contato com a natureza, a água já chega para nós clorificada, fluoretada. Então, tudo aquilo que é natural e que tinha vida, a água da nascente, chega para nós já morto, né? E imagina o que isso causa no nosso organismo. Aí a série de doenças é que a gente acha que não, é normal. Não, eu tô com uma rinite há anos, mas é normal. Né? Porque aqui o lugar onde eu moro, ele é muito úmido, ou sei lá, que é muito seco. Não, é normal. Não, gente, as enfermidades não são normais. Nós temos que achar a raiz disso e procurar a melhor forma de combatê-las, né? Lilian, Isso mesmo, Débora. pode falar, Manda amada. pergunta. Pode. Eu ia dizer que justamente porque a gente não pode normalizar esse tipo de situação, esse tipo de vida, porque nos impede, inclusive, de estar bem com Deus. Isso impede de rezar, impede de Exatamente. buscar, tem de servir. Então, Hoje, quando você vai no médico, aí ele pergunta a sua idade. Aí você fala, ah, não, já tenho 40 e tantos. Ele, não, mas também, olha a sua idade, isso é normal para a sua idade. Não, gente, não tem que ser normal, não é normal sentir dor o tempo todo. Não é normal que você desenvolva uma artrose, uma arteriosclerose, uma artrite, só porque você tem mais de 50, 60 anos. Não precisa ser assim. E eu vejo assim que as pessoas, elas meio que se conformam. Ah, tá, vou ter que usar um andador porque mal consigo caminhar. Mas não tem que ser assim. Nós temos que tomar as rédeas da nossa saúde nas nossas mãos, procurar estudar minimamente para entender um pouco o que está acontecendo comigo, como é que tem sido a minha alimentação e o que isso tem ocasionado para mim. O fato de eu me alimentar mal desde a minha infância até hoje, 40, 50 anos comendo mal, comendo errado, o que isso causou para mim? Ainda dá tempo de mudar? Ainda dá tempo de buscar remediar algumas coisas? Sim, ainda dá tempo, né? Quantas histórias, aqueles vídeos motivacionais que a gente vê, um senhorzinho de 96, 100 anos correndo. Quando ele começou a correr? Depois dos 70, quando ele viu que estava se aproximando o mal de Alzheimer na vida dele. E depois dos 70 anos ele se tornou um corredor e a vida dele deu um salto. E agora ele já está com quase 100 anos correndo todo dia, quilômetros, entende? Então, assim, ainda dá tempo, sim. A dá gente não pode tempo. cruzar os braços e achar e se acomodar e dizer, não, mas é que vai ser difícil demais mudar os hábitos da minha família. Ah, não, como é que eu vou dizer para as minhas crianças que elas não vão mais poder comer doce, tomar chocolatado todo dia no café da manhã? Como é que vai ser isso? Não, gente, a gente precisa dar o passo. Quando a gente toma convicção de uma coisa, principalmente nós mães, né, nós mulheres, nós tomamos convicção, puxa vida, o doce está arrebentando com a saúde do meu filho, não vou mais permitir que esse veneno entre na minha casa. Então eu tô convicta daquilo ali, eu vou e eu vou dar o passo. E a casa, a família, ela dança no ritmo da mãe. Se nós ditamos o ritmo, né, que nós vamos, que a casa vai caminhar, a casa vai aos pouquinhos entrar nesse ritmo. O que falta às vezes é a nossa determinação, a gente se acomoda na situação que tá, porque aliás, afinal de contas, mudar requer um esforço, é sacrifício, é sair da minha zona de conforto. Então a gente não pode, né? Nós somos as o coração da casa, as principais responsáveis pelo bom andamento da nossa família. Tá, mas vamos para frente. É, uh, eu vejo algumas pessoas, né, nós católicos, com alguns receios, Lilian, porque alguns de nós teve contato com esoterismo em alguma fase da vida, né? Foi o meu caso na adolescência, e eu tinha cristais, eu tinha pedras, eu tinha bruxinhas, gnomos, aquela palhaçada toda. E aí, hoje, né, quando eu venho descobrir Santa Hildegarda e ver que ela usa as pedras, os minerais, e foi ela quem primeiro teve as revelações a respeito disso, isso causa uma estranheza para muita gente. E causa até mesmo uma confusão, assim, mas será? Mas isso aqui é coisa do esoterismo? Mas católico pode usar esse tipo de coisa? E a gente fica com o pé atrás. Queria que você falasse um pouquinho disso. Daí eu condivido com você a mesma situação, porque quando eu comecei a estudar foi uma das coisas que me impactou mais. Entre as pedras e a tal da Arruda, porque a Arruda para mim era esoterismo puro. Eu falei, gente, como assim? Não é possível. E ali eu comecei a estudar a fundo, aprofundei nas pedras, a questão das pedras, então eu encontrei a maioria das pedras de Santo Edgar estão na Bíblia. Então estão em Êxodo, no peitoral do sacerdote, estão no Apocalipse, tem no Cântico dos Cânticos, a ônix.
E depois eu posso até mandar todos os textos onde que a pessoa que tiver dúvida pode ir. Então, assim, não estaria na palavra de Deus algo que não foi criado por Deus, no sentido de que é belo. A Santa Degarda diz que o próprio Lúcifer, ele ficou com inveja, ele ficou, assim, com horror das pedras, porque ele viu que elas brilhavam mais do que ele. E ele detestou isso, e aí ele caiu justamente por tudo aquilo que ele fez. E, e aí Deus manteve as pedras, e inclusive com a proposta de ser utilizado na medicina, nos remédios. Então, tem propriedades que os estudos hoje já confirmam através, né, desses laboratórios, que cada uma funciona em um ritmo em base ao órgão que ela vai tratar. Por exemplo, a jaspe, ela tem a gente pode dizer, uma onda, porque nós estamos falando aqui agora graças às ondas da internet que está nos colegando. Então, a gente não vê um monte de coisa, mas estão acontecendo. Então, as ondas de internet, rádio, televisão, as pessoas realmente não fazem ideia disso, mas acontece através disso. Então, essas pedras também têm essas ondas, e através dessa sintonia, algum órgão, né, por exemplo, a jaspe com o coração, vem feito uma espécie de pacemaker, marca-passo, natural. Uhum. Natural. E tantas outras, entende? Para cada órgão. Tem ali no livro que você tem ali na tua mão, que é o livro das criaturas, o Física, as indicações de cada uma. Tem, inclusive, indicações de exorcismo, porque alguma dessas pedras é talmente interessante e de força e poder que pode ser utilizada em exorcismos. E ali ela fala dessa questão do exorcismo. Isso tudo a gente tem que, lógico, ter... entender o simbolismo também dos ensinamentos de Santa Hildegarda, porque a gente vai ver naquele livro, ela fala de unicórnio também. Fala de uma série de outras coisas que pode confundir, mas tem o símbolo por trás disso tudo. E aí a gente vai estudando e vai identificando e vai vendo qual que é a referência que Santo Hildegarda está usando. Aqui em Ravenna tem uma igreja que é mais ou menos da idade de Santo Hildegarda, 1200. Dentro da igreja tem um unicórnio desenhado com um vitral, assim, aquelas pastilhas douradas, coisa linda daquela data. Então, naquela época, isso era real, era normal. Então, hoje em dia, a gente pode achar que tem alguma ligação com algum outro tipo de esoterismo. Lógico que aqui na Itália, pelo menos, ali no Brasil, pelo que eu vejo está acontecendo também, tem as outras linhas esotéricas que se empossessam, pegam para si e para dar aquela confundida no católico que tá meio confuso. Exato. Então, o católico às vezes peca e cai por desorientamento. Falta Como é de que é? orientação. Falta de orientação. A falta de orientação, às vezes você tá meio assim, meio assado, então tem que também cuidar em quem que vai confiar, ver de fato o currículo da pessoa, ver qual que é a caminhada, antes de repente, do nada, a pessoa até ontem estava ali praticando chakras e hoje em dia ela quer te oferecer uma pedra. Então tem que cuidar, porque daí pode ser que tenha um duplo sentido e não cair, porque o trabalho do diabo é esse, é de desorientar mesmo, é de colocar confusão ali e Porque te o que que colocar em dúvida. acontece? O diabo, gente, ele não cria nada. Não. Então, ele é invejoso por natureza. Tudo que Deus cria, ele tenta a todo custo colocar o selo dele. Assim com a nossa sexualidade. A sexualidade ela é bela, criada por Deus. O que que o diabo fez? Ele veio e tentou colocar o selo de sujeira, de pecado na sexualidade, trazendo para nós a mentalidade de que aquilo que está relacionado ao sexo é sujo, é feio, é pecaminoso, é pervertido. E não é assim, né? Então a gente precisa resgatar a sexualidade conforme Deus criou para vivê-la de forma pura e bela dentro dos nossos matrimônios. A mesma coisa, o parto. O parto natural é coisa de feminista. Não, gente, o parto natural é o parto que Deus criou, é a via criada por Deus. As feministas se apossaram disso, né? O meu empoderamento, agora eu sou uma leoa porque eu pari. Não, eu vou resgatar isso porque eu sei que é da minha natureza e eu vou buscar vivê-lo porque é próprio da mulher. A forma natural com que Deus fez para os seus filhos virem ao mundo. Tem nada de feminismo nisso. O diabo tenta se apossar e botar o seu ser, mas não é dele. A mesma coisa os elementos da natureza, né? As pessoas têm receio de usar as pedras, de usar os chás, de usar os óleos essenciais, porque é do esoterismo. Não é do esoterismo. O esoterismo, como instrumento do diabo, tenta se apossar disso e colocar o seu selo ali, mas não é.
Quem primeiro trouxe para nós as propriedades disso foi uma santa, doutora da igreja. Então, nós não precisamos ter medo de usá-los, né? Usar com discernimento, buscar uma boa fonte. Onde vou comprar os meus chás? Onde vou buscar as pedras, os minerais que eu vou usar? Numa fonte segura, né? Num lugar que tudo é trazido por católicos, por pessoas que têm a mesma visão que eu, que entendem da coisa como ela é na sua natureza, e não cheia de ideias, né, mundanas e pagãs. Então é esse o cuidado que nós temos que ter, né? As pessoas recorrem à minha ideia, mas esses negócios de pedra de Santa Hildegarda, que é isso? Então, é exatamente isso. Tudo, Deus cria o mundo, gente, e ele submete toda a criação ao homem. E ele cria tudo para o bem do homem. Então, de fato, tudo que Deus cria tem um propósito. Deus não criou dica de nada na natureza que não tenha um sentido, um para quê. Tudo tem o seu para quê. E tendo em vista o quê? O bem do homem. Então, nós podemos sim, né, ir estudando, ir conhecendo. Ah, para que serve essa planta? Aqui na chácara tem tanta planta. Eu fico, gente, eu quero ainda ter o tempo disponível para eu fazer, né, um curso para eu conhecer cada matinho que tem aqui na beirada dos barrancos, porque eu sei que cada um deles tem uma propriedade. Ele tem uma finalidade. Deus não criou isso aqui à toa, sabe? Então, é riquíssimo a gente saber disso. E quanta coisa a gente pode melhorar. E já falando disso, Lilian, o que, assim, da medicina de Santa Hildegarda, que para nós aqui brasileiros se torna mais comum, de mais fácil acesso, que às vezes a gente tem até no quintal, e que a gente pode trazer para as nossas despensas, para os nossos armários, para usar para o bem da nossa saúde? Então, isso é maravilhoso, porque de fato tem um ditado, vou falar em italiano: ogni pianta que guarda in su ha la sua virtù. Toda planta que olha para cima, ela tem uma virtude. Então, Santo Edgar diz que as plantas que nós temos ao nosso redor, na nossa região, são aquelas que exatamente nos servem. É aquelas que a gente precisa. Então, a gente tem que cuidar, às vezes, não preocupar de pegar uma planta que eu não sei da onde, porque nesse livro que você tem ali, que é o Física, nele tem 2.000 indicações. Então, são muitos remédios. A gente não precisa de todos. Os que a gente precisa, é esse mesmo. Os que a gente precisa vão estar na nossa região, na nossa proximidade. E tem muitas opções. Hildegarda fala também, né, que tudo aquilo que é cultivado em casa, as frutas que dá no nosso quintal, ele tem uma energia, entendam, a energia vital de cada coisa criada, que Santa Hildegarda chamava de viríditas, né? Não é essa coisa, energia, sei lá do que. Não, gente, para com isso, né? A energia de cada coisa tem uma energia, nosso corpo tem energia, senão a gente morre, né? Quando as coisas são cultivadas no nosso quintal, na nossa horta, eles trazem um benefício ainda maior. Santa Hildegarda fala disso, não fala? Fala disso. Sim, porque essa busca já é uma terapia, já é um tratamento. Você ir olhar, você ir buscar, você ir preparar, você colocar aquela erva. Então, às vezes, você não precisa de uma quantidade grande de coisas, mas dessas ali. Até a propósito disso, acho que você deve ter ali também o Manual da Medicina, que é um livro do Dr. Wigand. E eu estive com o Dr. Wigand no congresso, eu tenho até... esse mesmo. Eu tenho até que a assinatura chique. do Dr. Wiggs, eu sou muito chique. E eu falei com ele, tive a oportunidade de conversar e dizer para ele, mas, doutor, esse livro é escrito para a Europa, é escrito aqui para nós que encontramos esses produtos e tal. E aí ele me incentivava a dizer, você tem que adaptar para o teu país, pelas coisas que tem no teu país, porque lá tem muitas coisas boas. Ele tem uma filha que tá, eu acho que é na Colômbia ou no Peru, num dos estados ali de língua espanhola na América Latina, e ele e a mulher dele estiveram lá, e ele vai também muito para os Estados Unidos. Então ele me incentivava a isso, ele falou assim, você tem que ter as adaptações, tem os produtos, as ervas, as plantas, as pedras, que certamente estão lá, que não fazem parte, no caso dos venenos, né? Que podem e devem ser utilizados e colocados, né, nessa lista, né? Que é aquilo que eu passo lá na comunidade Santa Hildegarda, né? Então, tudo lá é adaptado para o público brasileiro, porque a minha família está ali, metade da minha vida está no Brasil. Então, assim, lógico, aqui eu tenho o privilégio de ter algumas coisas que eu consigo adquirir ou ver do mesmo jeito que algumas outras coisas eu não tenho acesso aqui, né? Então, esse equilíbrio entre o que nós temos na nossa região
entre o que diz Santa Hildegarda dos remédios dela e essa orientação, porque é o que falta, né? Que nós tenhamos essa orientação e buscamos, e eu acho que é uma chamada, daí a pessoa, assim, a mãe vai lá, recebe uma chamada e vai se moldando aos poucos. Uhum. E isso é tão importante, a gente ter esse acompanhamento de carinho e de cuidado, porque quando eu comecei com o Christian, eu assim, já tinha colocado na minha cabeça, o meu filho até 2 anos não vai encostar em açúcar, não vai comer nada de doce, aquelas coisas e tal. Mas eu não sabia nada da questão da tecnologia, eu achava bonitinho, até eu cair em si, meu filho tinha 4 meses e eu ficava com o celular na cara dele, do lado dele, vendo musiquinha bonitinha. Aí, quando eu recebi aquele conhecimento, eu falei, meu Deus, se eu não tivesse sabido disso, quer dizer, ele poderia ter uma saúde física de ferro, mas olha o mental do meu filho com essa tela azul na frente dele, esses desenhinhos, esses negócios pulando aqui. Entende? Uhum. Então, eu recebi essa graça, dessa orientação, de ter descoberto, não sei nem por que via, que é uma chamada de Deus mesmo. E eu agradeço tantas pessoas que me alertaram quanto a isso. E daí também mudei aquela parte, né? Então daí você junta duas coisas. Hoje em dia eu tenho tantas amigas, tantas mulheres aqui que eu acompanho. Esses dias eu cheguei na casa de uma amiga, era 11 horas para o almoço. Aí ela estava servindo cornflakes para a menininha. Ai, Jesus, 11. Eu falei, amiga, a gente não vai almoçar daqui a pouco? Sim, mas tá atrasado. Eu falei, então você dá café da manhã um cornflakes para ela essas horas? Lógico, é uma pessoa muito Claro. íntima, então eu pude, entende, dizer, não tem outra coisinha pra gente dar pra ela? Sei lá, deu uma disfarçada assim também, entende? Uma maçã cozida Porque que teve Santa todo. Hildegarda gosta tanto. Vamos picar uma fruta? Vamos. Você entende? Então, assim, daí ela falou assim, daí ela me olhou, porque ela sabe da minha. Você acha que não faz bem? Eu falei, eu acho que não faz bem. O que você acha? Ela, pois é, que ela não gosta. Ela falou, ela quem decide? Aí a gente começa naquelas questões, né? E vai se aprofundando, mas é tão bom. E depois você vê, eu falei, meu Deus, essa minha amiga nunca mais vou chamar na casa dela. No domingo que vem ela tava me convidando de novo para o almoço. Falei, ô Glória, estamos aqui, tá bem, né? Então você veja que às vezes tem quem sente o chamado e aceita já de imediato e começa essa transformação e busca, né, esse caminho de cura, porque é um caminho de cura, né, daí, porque tudo nos indica, nos ensina, nos encaminha, é para comer cornflakes às 11 horas da manhã, é para mandar as crianças na frente da televisão e de celular e joguinho, e isso, aquilo. Para que tem esse distúrbio tudo, que nem você falava antes? Do inimigo de Deus, o trabalho dele é esse, nos distrair e nos desorientar. Exatamente. Ai, gente, tem tanta coisa para nós falarmos. Tem. Nossa, eu Vamos falei responder com as a Lilian perguntas. que vamos fazer as perguntas, porque senão daqui a pouco o tempo acaba e a gente não foi Sim, para as perguntas. Nós vamos fazer uma isso. nova live, porque eu acho que é muito importante nós falarmos da visão de Santa Hildegarda a respeito dos cânceres, dos tumores. Ela descreve uma situação que é a realidade do pré-câncer. Ninguém se torna canceroso de um dia para o outro. Nós vamos dando sinais, nosso organismo vai dando sinais de que estamos num período de pré-câncer. Isso é tão esclarecedor e pode prevenir tanta coisa. Eu achei tão interessante quando eu li isso aqui nesse livro. E assim, eu falo disso para todo mundo, que eu vejo que a pessoa às vezes tem uma vida muito estressante, ela está com hábitos péssimos de sono, de alimentação, ela está já dando sinais no seu corpo de extremo cansaço, de uma apatia, e isso e muitas vezes, né, ela pode ser sinais de pré-câncer, e a Santa Hildegarda vai descrever aqui. E ela não trata o câncer como a doença mais difícil de ser curada, né, Lilian? Ela traz alternativas para a cura do câncer. O câncer de mama fala aqui nesse livro. Então, vamos fazer uma outra live para a gente abordar só essas questões, né, Lilian? Porque não dá tempo da gente falar disso agora, né? Exato, não dá tempo da gente falar de tudo, mas é muito interessante e é muito importante mesmo a gente falar dessa doença que atormenta tantas pessoas, porque quando você chega num diagnóstico daquele, você já fica em pânico, a pessoa já perde aquele pouco de saúde que poderia se manter, mantendo a calma naquele momento ali. E ela fala desse Exatamente. pré-câncer e dá tantos remédios para o pré-câncer, os chás, né? O chás, por exemplo, de poejo. A gente pensa que o chazinho de poejo é só para bebezinho, né? Para qualquer. Não, ele tem propriedades muito interessantes, e ali ela vai falando de todo tipo de câncer. E nós vamos fazer nessa próxima live, então eu vou trazer todo
o contexto e que eu aprendi com o Dr. Wigert no último congresso, ele nos deu uma aula somente sobre o câncer. Então foi todo o que ele tratou, tudo que ele ensinou, tudo que ele falou foi muito realístico, né? Os casos que eles trouxeram, os casos que obtiveram cura e como eles trataram, como identificar. Então foi muito bom e a posição dele, né? Como é muitos anos que ele divulga, né? Ele é o segundo pioneiro da medicina, né? Daí tem os outros, a música, tem tantos outros grandes também nesse contexto. E é importante, né, de fato, que as pessoas tenham, né, essa instrução, quando recebem algum tipo de diagnóstico, não em nenhum momento perder a esperança. Uhum, tá. Liliana, então vamos lá, vamos para as perguntas. Tem algumas Vamos. perguntas a respeito de rinite. O que Santo Ildegarda indica para isso? A rinite, ela faz parte de um processo inflamatório. Então, rinite, sinusite, gastrite, tudo que é ite, tem alguma coisa inflamada no corpo. Tem algo que ela tá comendo que faz mal. Então, assim, é fácil ir lá falar, faz o chá de fungo todos os dias. Faz a água de marcazeiro, que traz um resultado O que é fantástico. a água As de pessoas ficam invocadas. marcazeira? Vamos lá. Na água de marcazeiro é uma água com sal, água aquecida, e você pode usar ali uns 35%, 1 litro de água para 30 gramas ou 3 punhados de sal, mexe e vai fazer o vapor. Era a inalação de antigamente. Uhum, Então, hoje a gente investe caríssimo nesses aparelhos de inalação. Na época, a gente usava cobrir a cabeça ali dentro exato. da vidro, né? Usar um vidro para não usar um plástico, porque o plástico ele vai trabalhar com água quente, então tem que utilizar esse vidro ou uma porcelana, algo que não vá liberar plástico, digamos, enquanto estou fazendo com a criança. É o que eu uso aqui em É. casa com meu filho, com meu marido, olho para ele, tá 2 espirros, água de marcazeira. Porque não todo mundo, eu digo água de marcazeiro, porque fica muito esotérico, falar, ai, faz uma água de sal. Eu falo, gente, fazer um negócio de água de sal é a cara do esoterismo. Igual quando eu Então, falo para as mães com filho com febre, eu falo: põe o filho numa banheira, joga um punhado de sal grosso lá dentro dessa água. Banho de sal grosso? Ai, isso é mandinga. Não, gente, o sal grosso tem mais de 80 minerais, eles vão ajudar a melhorar o 81. mal-estar da febre, né? Um cloreto de magnésio e tudo mais. Então, assim, vamos libertar nossa mente dessas ideias que não são a propriedade do esoterismo. Eles que pegaram, né? Mas vamos resgatar Exato. para coisa boa na nossa casa. Então, isso foi maravilhoso, né? É nesse estilo. Então, eu batizei de água de marcazeira para não dizer água de sal. Porque até você explicar que tem esses 81 oligoelementos que vão trazer todas essas propriedades, que vai auxiliar, a pessoa vai ficar ali hesitante. Fala, meu Deus, mas essa Lilian é católica mesmo? Essa daí é católica mesmo? Como é que é essa coisa que elas estão disfarçadas? Então, é isso daí. E fazendo essa inalação, quem tiver um olhinho essencial ali, de hortelã, pode colocar. Não tem o óleo, Lilian, pode colocar o próprio hortelã. Se você tiver a ervinha, dá uma apertada nela, coloca dentro daquela água e vai fazer esse vapor. Isso vai auxiliar na rinite, sinusite, excesso de catarro, muco, tosse, tudo isso assim vem colocado para fora, que no dia seguinte você vai estar cuspindo, isso tudo vai estar limpando todas as vias aéreas. O chá de Vai tomar o orégano também, a inalação com chá de orégano também, nesse mesmo sentido. Faz uma cabaninha com lençol, 1 litro d'água, com uma colher de chá de orégano, né? Joga ali para ferver. Também, gente, é excelente para sinusite. inalação. É, Olha aí, o viu? Então bafo, são o calor. É o muito bafo bom. também. Eu já fiz aqui em casa, ano passado eu tive uma gripe que daí atacou a sinusite, congestionou tudo. Nossa, foi excelente. Chá de orégano é muito bom Excelente. para libertar as vias respiratórias também. E Lilian, sobre o vinho apagado, amada. vamos para Quantos aí. dias que a pessoa pode consumir para insônia? Explica aí primeiro o que é o vinho apagado, que nessa aqui já é conhecedora das coisas da Santa Hildegarda, mas tem gente que nem sabe o que é o vinho apagado. O vinho apagado, a Santa Delegada ela não indica a gente consumir o vinho purão, porque ela considera que ele é muito forte. Então ela sempre diz, se você também na tua refeição vai consumir o teu copinho de vinho, você pode diluir ele com um pouquinho de água e tomar o teu vinho naturalmente. O vinho na época e a cerveja era mais saudável do que a água, porque a água na época de Santa Delegada era muito poluída. Então a água ela aconselha até pouco, se lê nos livros ela fala muito pouco da água, ela gosta mais da bebida. Por quê? Porque tem as propriedades que são fermentados, Deia, são fermentados. O vinho Exato. é fermentado, a cerveja é fermentada. Então ela tem ela viva, é uma bebida Organismos viva. vivos. Viva.
Aham. Esse vinho vai ser fervido, no caso do vinho apagado, porque ele vai ficar com um mínimo resquício de álcool. Do momento que ele ferve, eu sempre digo usar uma tacinha daquela de café, uma xicrinha de café, para a pessoa não entrar lá com um copão, não, entra com uma xicrinha de café. Para quem não conhece o vinho apagado, ferve essa água. Tem ali no meu perfil, para a pessoa que quiser ver depois, tem lá um destaque que é justo do vinho apagado. Joga água em temperatura ambiente dentro desse vinho, apaga esse fogo. As indicações são preciosas. Ele era assim o calmante dos calmantes na época medieval. Então ele é bem famoso por Santo Edgardo e também por tantos outros escritores da Idade Média. E toma esse vinho ainda quente, então não tem que estar frio, gelado, nada disso. Tem que estar em temperatura, o máximo que a boca pode suportar, e tomando esse vinho, de fato, ele é muito aconselhado para o sono, mas ele é indicado também para depressão, para estresse, para questão de luto, questão de tristeza. Então, ele junta esse vinho, esse remédio, com uma música que vai te acalmar o coração, porque Santa Agara diz também que a doença entra pelos ouvidos. A gente sabe que muitas coisas na nossa vida entram pelos ouvidos, vai ali para o fígado. O fígado é o maior filtro do nosso corpo e ele entope. E do momento que está entupido, todos os outros órgãos começam a sofrer e a gente não entende por que está sofrendo disso, daquilo, sendo que deu toda essa questão. Tomando esse vinho apagado, quanto tempo? Não tem tempo. Então, se eu estou com insônia crônica, eu vou tomar uma semana, eu vou tomar 10 dias, eu vou tomar 15 dias, eu vou tomar um mês. Não tem um limite. Aí, se eu tô estressada, eu tô num processo depressivo, eu tô com uma tristeza, eu tô com pensamentos suicidas, sabe aquelas coisas todas? Eu vou tomar 3 vezes por dia, eu vou tomar 4 vezes por dia. Aí vem a questão também que pode ser mulher grávida pode tomar, criança pode tomar. Tudo é a pessoa que tem que decidir. Para o meu filho, ele experimenta, eu já dei outras vezes, eu tomo, meu marido não, porque eu que tenho que definir isso. Então, antes de eu ir lá e comprar e tomar um faixa preta, quando eu tomei, quando eu sofri de síndrome do pânico, eu prefiro tomar uma dosezinha de vinho apagado. Hoje em dia, se fosse acontecer comigo. Então, é essa consciência que eu quero cada vez mais trazer para as pessoas, de ter essa autonomia. Tipo assim, entre isso e aquilo, o que eu vou escolher? Eu vou escolher esse. E que a pessoa não tenha medo do vinho, daí porque o vinho, ele é de fato um remédio. Ele tem, hoje nos estudos a gente pode entender que ele tem muitas propriedades medicinais mesmo e nos trazem de fato mudança, né, no nosso organismo, nos protegem de uma série de situações. Ô, Lilian, vinho seco ou vinho suave é o mais indicado para fazer o vinho apagado? Seco. Seco, né? O vinho seco, que era só o que existia na época de Santo Não Legarda, o tinha vinho seco tanto todo esse faz docinho se todo, não. não tem docinho, não. Tanto faz o seco, tanto faz o tinto ou o branco. Tá. Ô, Lilian, eu tô com receio que a minha live dure só uma Sim, hora. Se, sim. se, se o Instagram não me cortar, a gente segue. Mas antes que nós terminemos, sem que você possa falar da riqueza que é a comunidade Santa Edgarda, fale para nós da comunidade um pouquinho, porque pode ser que tenha muitas pessoas aqui que não conheçam ainda e vão tomar conhecimento disso e poderá ser de grande ajuda para muitas que estão aqui. Então, como a comunidade Santa Edgarda é um espaço lá onde eu coloco todos os meus estudos, todo o conhecimento, levo pessoas que estão há muitos anos também ensinando e aprendendo com os livros, com os escritos de Santa Edgarda, a prática, e coloco ali para capacitar justamente as mães, as famílias, tem homens também, religiosos ali, a ter essa autonomia, essa questão da decisão. E é um mix, todo tipo de tratamento, para todas as possibilidades dentro da fitoterapia, então dos remédios naturais de Santa Hildegarda, e tudo isso adaptado para o Brasil. Então não sugiro nada de importação, nada que você tem que buscar não sei aonde, que tem que fazer. Não, é coisas que eu posso até falar o que tem, né, que Santa Hildegarda falou, qualquer produto, mas não é necessário aquele, porque eu dou uma sugestão de que a pessoa possa de fato encontrar no Brasil. Então, assim, eu digo que é uma família, que nós fomos refinando até chegar na comunidade Santo Edgarda, que é esse lugar onde que nós podemos, de fato, partilhar, caminhar, receber e dar essas instruções, essas direções, conforme Santo Edgarda também era uma conselheira de papas, reis e tantas pessoas que acorriam Tá, a e ela. como que a pessoa faz para participar da comunidade, Lilian? Para participar da comunidade, faz uma inscrição, funciona com a Tem mensalidade, então é como se link fosse aonde? o Tem link. link? Tá, tem um link, você pode colocar um link ali na tua bio, eu tenho um link ali na minha bio também, é só a pessoa ir lá e clicar no link, fazer a assinatura
e já entra na comunidade, já encontra aulas lá para tratamento de coração, para tratamento de fígado. E cada vez que eu vou tendo as atualizações, eu vou subindo aulas novas. Inclusive, agora que eu tô com um monte de amiga grávida, eu tô com um monte de livro aqui. E os livros de Santa Edgarda para mim fazer toda uma comparação e subir umas aulas a mais para gestantes lá, porque ai, não posso resistir. Eu tô lá na comunidade, gente. Vocês acham que não? Então, ó, terminando a live, eu vou deixar o link para vocês aqui nos stories, tá bom? Então fiquem tranquilas que eu coloco o link aqui para vocês assim que a live acabar. Então, gente, olha, que preciosidade, porque ali tem troca de experiência, tem conteúdo vasto sobre Santo Ildegarda, isso que a gente está fazendo aqui, de ter que espremer tudo numa jarrinha de suco desse tamanho, na comunidade tem tempo, tem espaço. Tem a profundidade de Santa Hildegarda ali, que é inesgotável, para a gente conhecer tantos ensinamentos dela. Né? Então, vale a pena, de fato, tá? Entrar nessa comunidade. Eu tô lá. A doutora Juliana, que fez live com você sábado, minha amiga, também tá lá, né? O povo a gente quer buscar de fato, quer aprender, né? Quer ter essa autonomia de poder cuidar da nossa saúde o máximo possível, sem ficar tão dependente, né, do sistema, né? E poder dar o melhor para a nossa família também. Então, tá bom, Lilian. Então, agora nós podemos continuar, porque né, o pessoal já está Podemos. sabendo que existe um Sim, lugar, que além existe um desta lugar. live aqui, além do seu perfil, para poder buscar esses conhecimentos, né? E é um lugar onde a gente pode falar abertamente, porque aqui nós temos que pisar em Exato. ovos, nós temos Ah, que medir as palavras, nós temos que estar sempre com água na boca, como dizia por aí. Porque, exatamente. porque não dá para falar tudo abertamente, porque de fato nós somos os primeiros a querer melhorar a saúde, a querer servir melhor, e para servir melhor a gente tem que estar bem. Uhum, Então, é caminhando verdade. Ô, Lilian, tem algo muito simples que a gente encontra, eu tenho aqui na minha horta, graças a Deus, que é a semente de funcho. É uma perguntinha que fizeram aqui. Quais os benefícios da semente de funcho? Quem pode usar o funcho como chá? Ou simplesmente morder a semente, mastigar a semente? O que o funcho traz para a nossa saúde? Eu sei que Santa Hildegarda é fanzaça do funcho. Por quê? o funcho é um remédio universal, entra na categoria dos remédios universais, então ele é bom para tudo. A gente pode dizer assim, tudo em último caso você vai tomar um funcho, é tipo o paracetamol, né? A dipirona. Você vai tomar aquele ali. Ele, mastigando, ele vai auxiliar logo cedo com a questão dos odores, porque ele auxilia o processo de digestão e o processo de intestinal, ele é fibra, então ele já vai para o intestino. Além de Santo Edgarda, também todos os monges, a gente sabe que Santo Edgarda não é uma monja beneditina, então, seguindo as regras de São Bento, que são regras rígidas, né? Então, ela já seguia essas regras. Então, os hábitos. Então, Santa Edgarda tinha esse hábito de ela levantar e seguir, acolher as outras irmãs também dentro do mosteiro. Então, são os hábitos que a gente pode instalar na nossa casa, na nossa vida, seguindo as indicações de Santa Edgarda, que são as indicações de São Bento. Então, são as regras. Mastigar esse funcho logo de manhã já beneficia nisso. Estômago, intestino, hálito, odores, suor forte, porque isso daí é devido a estar intoxicado, o organismo ali parado, intestinal, todas essas coisas ali. Tomar o chá, ele já também vai ali aquecer o estômago, que ela diz que é quente, como nós sabemos, de fato ele é quente o nosso estômago. Chega um chazinho quentinho ali, já facilita, avisa o corpo, olha, é hora de expelir, porque o nosso corpo vem dividido em 3 momentos, em 3 horários, o horário de comer, o horário de dormir, de descansar, para regenerar, e o horário de fazer, expelir as sujeiras, né, as escórias, aquilo que o nosso organismo não precisou do momento que a gente se alimentou. E ele é bom para a vista, e ele é bom para o estômago, ele é bom para tudo, né? É bom para a pele. Só que grávida não tem que tomar o chá de funcho, porque ele causa espasmos. Mas a grávida pode mastigar a semente, porque mastigando a semente você tem uma outra função dela, não tem a função espasmos que ela causa. Sim. Por isso que eu digo que grávida é muito precioso. Grávida é um cuidado especial, porque É, tudo aquilo que pode comer ou usar, que pode causar espasmos, tem que cuidar. Ô, gente, a Lilian tinha me falado, ideia, não tome o chá de funcho, né? Tô grávida, mas você pode mastigar semente, ela me disse. Aí, no final de semana passado, eu tive azia. No final de semana, a gente acaba abrindo uma exceçãozinha ou outra na alimentação. Me deu uma azia terrível. Eu tava ali com sementinhas de funcho, que eu tô com elas secando da horta.
Peguei umas sementinhas, taquei na boca. Gente, é assim, é alívio imediato. Já deu, parece que aquela refrescada, assim, logo que você morde, tem um sabor misturado como que de hortelã, aquele sabor refrescante, e já aliviou a azia. Por 2 vezes eu fiz essa experiência. Eu disse, nossa, o trem funciona mesmo, Santo Integarda sabe das coisas. Né, isso é maravilhoso, daí é quando a gente faz as É. provas, né? E às vezes vai acontecendo, especialmente quando a gente tem alguma dúvida. Você contou esse caso, eu vou contar uma questão da pedra, inclusive, que eu sei que tanta gente tem medo das pedras, né? Eu até tenho um mini curso também sobre as pedras, assim, que é bem claro sobre o uso delas. Um dia, do nada, coisa que nunca me acontece, eu tive um sangramento de nariz, epístase, nariz sangrando. Falei, gente, nariz sangrando, que é isso? Lembrei da pedra de Santo Edgardo. Olha como são as coisas que são assim, como se fosse uma demonstração. Peguei uma das pedras de Santo Você Edgardo, que é a lembra qual que cornalina. é? Cornalina. Ah, Depois eu te mando Bento a foto sempre dele. sangra nariz aqui em Ah, casa. então, pronto, vai A ter minha essa. Entende? infância foi toda assim, sangrando o nariz, e o Bento herdou, pobrezinho. Vamos pedir para Renata, que é uma minha aluna, que, e se ela manda para você, depois eu converso com ela para ela mandar a pedra aí. E essa, eu peguei a pedrinha e coloquei no nariz. Falei, vou testar. Tipo assim, aquela pessoa sabe o tal do. Ai, do Tomé. E fui lá e testei. Parou o sangramento, parou o sangramento. E eu utilizei e fiquei ali. Depois, uma irmã, Clarissa, que a gente estava tratando, então eu tendo vários religiosos também, ela estava passar por uma cirurgia, porque ela tinha um fluxo muito intenso. Aí lá, fizemos todo um protocolo assim para ela, e ela me retornou, falou: Lilian, eu usei a tal da cornalina, eu usei a pedra, eu não tenho mais sangramento, eu não vou passar pela cirurgia, eu tô. Ela me mandou áudio, não sei que era meia-noite, eu levei até um susto, o áudio chegando, era a irmã, porque ela é indicada para todo tipo de sangramento. Então, sangramento de nariz, sangramento gengival, excesso de fluxo menstrual. Então, você entra, como é amplo, os tratamentos que podem ser feitos também, junto, né, com os outros indicações, os chás, as compressas que Santo Degarda nos indica fazer. É maravilha. E o É funcho, maravilhoso. gente, o funcho não é a mesma coisa que a erva doce, tá? Ah, sim. São ervas diferentes, são parentes, têm sabor aproximado, mas não é a mesma coisa, né? E ele também é um excelente detox para quem levou a picadinha da abelha, sabe? E Hum, ficou com todas as toxinas ali no seu corpo, gerando doenças e tudo mais. Ele é um excelente detox. Então, quem fez, né? Quem levou a abençoada lá, precisa tomar muito chá de funcho, porque ele ajuda a desintoxicar o corpo também, né, Lilian? sim, e a calêndula também. Ela é indicada também para os venenos, né? Aqueles veneninhos ali, aquilo ali tá Uhum. naquela classifica. E é bem interessante usar também a ventosa terapia. Então, quem tem a possibilidade de acessar alguém que faça a aplicação das ventosas, segundo Santo Edgardo, então tem todo o protocolo, tem que estar em jejum, tem que ser numa altura específica ali das costas ou do ouvido, aonde que a pessoa precisa fazer essa ventosa terapia. E em último caso também, acho que não dá para falar muito aqui, a questão de fazer uma doação de sangue em um momento específico do mês.